A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar em Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Meu querido, se você pudesse ver o que eu estou vendo agora, ontem eu tive a brilhante ideia de mudar o meu escritório de lugar. Vejo livros, vejo bagunça. Olha, eu acho que só dá para ter umas ideias assim quando você tem um dia de, sei lá, 39 horas. Enquanto o dia ainda for de 24 horas, não dá para mexer com isso aqui, gente. Glória a Deus. Como que você arruma os seus livros? Você gosta de livros? Como você arruma? Por tamanho, por assuntos? Teve um dia desse que eu vi uma postagem que dizia que as pessoas arrumavam por cores. Nunca pensei em organizar meus livros por cores. No passado, eu organizava por tamanho, mas agora eu organizo por assunto. Então fica tudo irregular e às vezes isso até me incomoda quando eu olho, parece que não está organizado. Mas por outro lado, pelo menos os livros cristãos que eu tenho, eu agrupo por assunto. Os seculares aí vai por tamanho mesmo. Mas enfim, tenho trabalho para hoje. Mas eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu sentava para meditar na palavra com você, ou eu dava conta da organização aqui e eu resolvi priorizar a palavra. Então vamos lá, nós temos diante de nós 11 versículos aqui no capítulo 3 de Cântico dos Cânticos. Quem começa a falar essa primeira porção é a amada, né, que ela vem na continuação do capítulo 2, e depois nós temos um novo grupo aqui, né, um novo personagem, vou falar dessa maneira, que é um coro, e esse coro vai relatar para nós uma cena que vai acontecer diante dos nossos olhos. Inclusive, enquanto eu estava lendo a respeito disso, num dos livros que eu tenho usado como base, né, muitas vezes para confirmar as minhas hipóteses, o autor vai dizer que em alguns momentos parece que ela está se lembrando do passado, né? A fala da amada pode parecer uma lembrança dela. Eu não encontro tanta clareza assim no texto, e como eu disse para vocês, eu vou falar daquilo que eu vejo, né? E deixo aí as coisas mais profundas para os estudiosos. Então vamos começar? Versículo 1. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama. A palavra leito aqui é cama mesmo, viu, gente? E este procurei, ele pode ser tanto usado, a palavra no original pode ser tanto usado no sentido figurado como literal. Então, ela não estava procurando na cama, né, nesse sentido de onde está, mas significa que ela estava sentindo falta na sua cama daquele a quem o coração dela ama. Mas ela não encontrou, ele não estava lá. E aí ela chega a uma conclusão no verso 2. Vou levantar-me agora e procurar pela cidade. E essa palavra procurar ou percorrer tem a ver com rodear. Então dá para nós a compreensão de que ela estava numa comunidade, numa vila, num lugar que era um lugar fechado, cercado por muros. Irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama. Mais uma vez, né? Ela reafirma o seu amor por ele. Eu o procurei, mas não o encontrei. Então, no final do verso 2 tem uma conclusão. Ela buscou por ele durante a noite, ele não chegou. Então, ela se levantou e foi atrás dele e ela não encontrou. E aí ela diz o verso 3, as sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Então, parece ser um lugar seguro, né? Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Bom, ela ama tanto o seu amado que ela supõe que qualquer pessoa, né, qualquer sentinela, qualquer guarda, seria capaz de saber de quem ela estava falando. O verso 4 diz, mal havia passado por elas, ou seja, pelas sentinelas, quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Né? Parece que ela vai repetindo, né, gente? Aquele a quem meu coração ama, eu vi aqui até aqui 4 vezes, né? Versículo 1, versículo 2, versículo 3 e 4, uma vez por cada versículo. Eu o segurei e não deixei ir até que o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquela de que me concebeu. Uma observação aqui, nós vimos aparecer a respeito dos irmãos dela no primeiro capítulo e eu cheguei a falar para vocês, né? Poxa, estranho, não menciona o pai dela, porque o pai ele estava totalmente envolvido num casamento, né? Uma união sempre passava pela autoridade da casa, que é o pai. Então aparecem os irmãos e aparece aqui a mãe e ela diz que ela pega o amado dela que ela finalmente encontrou e leva para a casa da sua mãe, para quarto, né, daquela que concebeu, ou seja, para o quarto da sua mãe.
E aí, o verso 5, ela para de nos relatar o que aconteceu, que foi esse encontro com o seu amado, e ela se dirige às mulheres de Jerusalém. E mais uma vez, ela vai falar aquela frase que eu havia destacado lá no capítulo 2, para que não despertassem o amor, nem incomodassem o amor enquanto ele não quiser. Isso se refere a permitir que o amor tome o seu curso natural, né? Esperar a ocasião apropriada. O amor não é algo que pode ser forçado. Por outro lado, quando ela não encontrou o seu amado, ela buscou por ele. E aqui a gente vê a postura, eu quero só fazer uma observação. Embora seja uma poesia de amor, não é didático, não precisa ser tomado como uma regra. Nós vemos a atitude da amada bem protagonista, né? Ela não tem a figura de uma mulher, que espera, que aguarda, que, vamos dizer assim, se põe numa condição de ausência de poder para tomar atitudes. Ao contrário, ela é uma mulher decidida, né? Ela quer o seu amado, ela busca por ele, ela toma a decisão necessária. E aqui nós vemos então o coro cantar. E este coro, ele vai descrever para a gente o encontro. Veja só. O que vem subindo do deserto, como uma coluna de fumaça perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores? Vamos lá. A primeira fala do coro é uma pergunta. O que vem subindo? Essa palavra subindo, né? Quer dizer que vamos dizer assim, essa carruagem, né? Isso que estava subindo, estava vindo de um lugar baixo para um lugar alto. Então, deserto, lugar baixo. E se estava se dirigindo a Jerusalém ou não, que não dá para saber, porque o texto não está claro, Jerusalém é construído num lugar mais alto. Então, vem subindo com uma coluna de fumaça. Incenso, não sei se você se recorda, mas além deles ter um ingrediente do óleo santo, que a gente vê lá em Êxodo, né? 30, 34, também foi um dos presentes trazidos para o Senhor Jesus, né? Em Mateus 2,11 a gente pode ver isso. Então, incenso é algo precioso. Essa fumaça é uma fumaça cheirosa, é uma fumaça feita com elementos nobres, vamos falar dessa maneira. Então, vem subindo e vem trazendo esse aroma. Imagina, visualiza. Verso 7 fala, vejam, é a liteira de Salomão. Liteira aqui, gente, porque eu estou lendo na NVI. Talvez você tenha uma tradução em outra linguagem aí. O que é uma liteira? É uma carruagem. Só que a palavra usada aqui é um carro, mas é no formato de cama. Então, a pessoa poderia viajar deitada se quisesse, né? É uma cama-carruagem, né? Então, vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Bom, quem é que estava vindo nessa liteira ou nessa carruagem, no formato de um leito? A amada. A amada está sendo transportada para se encontrar com o seu noivo. E quando diz aqui os mais nobres de Israel, né, ela está sendo guardada pelos guerreiros, a palavra Israel aqui é a única ocasião em que esse nome é mencionado em Cântico dos Cânticos, o nome de Israel. E isso mostra para a gente que o nome de Israel surgiu antes da morte de Salomão, que foi em 931 a.C. Então, eu acho legal mencionar isso, porque posteriormente, depois de Salomão, os reinos se dividem. Não sei se você sabe, se você não sabe, você vai aprender. E aí, a palavra Israel fica somente para o reino do norte, enquanto Judá é o nome que é dado para o reino do sul. Mas a gente vai ver isso depois. Então vamos lá, verso 3. Todos eles trazem espada, todos são experientes de guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. Então ela está sendo escoltada e guardada, e pelo visto, numa viagem que não seria uma viagem curta, né? Eles estão preparados para, inclusive, passar a noite nessa viagem. E aí, então, quando fala aqui pavores da noite, tanto poderia se referir a animais selvagens, quanto, de repente, a salteadores, ladrões mesmo, né? Marginais. Verso 9. O rei Salomão fez para si uma liteira. E a palavra liteira aqui, no original, é diferente da outra usada para a amada, no verso 7. A palavra liteira aqui, gente, é uma cadeira
sentada, de pessoa sentada, uma cadeira para que a pessoa sente, não é uma cama como a dela, coberta, portátil e que poderia ser carregado através de varais, ok? Então, o rei Salomão fez para si uma liteira. Ele a fez com madeira do Líbano, que era uma madeira muito preciosa. Suas traves ou colunas, pilares, ele a fez de prata. Seu teto, e a palavra aqui para teto, a melhor tradução seria encosto, espalda, né? Seu encosto de ouro. Seu banco foi estofado de púrpura. A púrpura, esse estofado seria geralmente de linho ou de lã e a cor, né, está associada à realeza. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Então, a gente vê que a cadeira, né, o lugar onde Salomão estava esperando a sua noiva, também era algo muito fino, muito lindo, muito preparado com muito cuidado, né? E verso 11, por último: mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Bem, Salomão se casou várias vezes, ele deve ter vestido essa coroa várias vezes, só que essa coroa que está aqui não se refere à coroa de rei, né? Não era coroa real, mas era uma coroa que poderia ser tanto de metais preciosos, né, de pedras preciosas, como uma daquelas coroas, como os Jogos Olímpicos, sabe, que são feitas de galhos e de louros, porque tanto uma como outra estão ligadas ao símbolo da honra e da alegria. E um dos historiadores, nesse livro que eu estou lendo, diz que até a destruição de Jerusalém, que aconteceu porque Roma destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, as coroas elas eram usadas por noivos e por noivas. Hoje em dia, somente a noiva usa coroa, né? Mas, na época, noivos e noivas usavam coroas. Então, até aqui, nós estamos vendo essa aproximação e esse encontro dos dois. Eu diria que se fosse, assim, o texto por si só traz um aprendizado bem legal, mas se fosse para eu aplicar algo à nossa vida, eu diria que sejamos como esta mulher, né, que busca pelo seu amado, que o ama, que o honra, que realmente o traz para perto e que, se fosse para nós tirarmos qualquer tipo de exemplo desse momento aqui em que o coro conta para nós como está sendo preparado esse encontro, eu diria que se nós fôssemos, se você já se casou, né? Se você já se casou, tomara que você tenha tido a alegria de poder planejar um casamento. Eu sei que tudo é muito caro e eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de gasto, porque, na verdade, meu conceito é um pouquinho diferente, mas que é a minha opinião na fila do pão, né? Mas o que eu quero dizer para você, o mais importante aqui do casamento e da preparação do encontro dos noivos é algo que não pode ser comprado, né? Salomão enviou aí uma liteira para buscar a sua amada como escolta, com espadas, homens preparados. Ele mesmo estava sentado, né, numa cadeira maravilhosa, cuidadosamente preparada, como diz o verso 10. E esse encontro vai acontecer e nós vamos dar sobre ele. Mas nas nossas vidas, o que é mais valioso, né? Para o encontro com o nosso esposo, eu penso que poucas coisas são necessárias, porque honestamente eu acho que o momento em que nós encontramos com o nosso esposo, seja no dia do nosso casamento, seja numa festa de noivado, ou seja todos os dias quando ele volta para casa ou ela volta para casa, eu penso que a maior riqueza que pode haver nessa maneira de encontrar-se com o nosso amado tem a ver com o nosso bom humor, tem a ver com as palavras amáveis com que a gente trata a pessoa que nós amamos, tem a ver com o nosso ouvido pronto para ouvir o coração do nosso amado, da nossa amada. Tem a ver com o fato de nós não sermos pessoas que julgamos com as nossas palavras, né? Muitas vezes a gente vê problemas entre os casais para dialogar, porque um ou outro em algum momento tentou conversar e foi recebido com grosserias, com julgamentos, e aí a pessoa fechou o coração, não quer mais falar e perdeu-se a oportunidade de construir dentro do amor uma grande amizade, que eu julgo que seja fundamental. Então, Salomão esperou por ela em uma cadeira maravilhosamente ornamentada e que você e eu, nós possamos esperar pelo nosso amado ou pela nossa amada, com a alegria do Senhor, que é a nossa força, nos nossos lábios, no nosso coração, e que assim
a cada dia, depois de um dia cansativo de trabalho, a gente possa encontrar o refrigério, um nos braços do outro, um nas palavras do outro. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito você.